Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais esse vídeo de número 209. Livro dos Médios, capítulo 26, a questão é 295, tema perguntas sobre tesouros ocultos. A pergunta é de número 31. Kardec pergunta assim, olha: que se deve pensar de crença nos espíritos guardiões de tesouros ocultos? Eu não sei se você sabe, mas existe muito no mundo, na atualidade, essas lendas de que tal lugar é assombrado por espíritos, né, que ali estão protegendo alguns tesouros. Na Índia mesmo existe alguns lugares lá na Índia, por exemplo, existe um tesouro na Índia que ele é, olha para você ver o absurdo que chega a ignorância. O governo indiano, numa determinada, eu esqueço a cidade, mas isso é história. Ele gasta um absurdo com soldados para vigiar o local para que saqueadores não roubem o tesouro que existe ali naquele local de um valor inestimável. Só que o governo mantém, olha para você ver a ignorância. Isso é do conhecimento, gente. O governo mantém os soldados ali para manter, para vigiar aquele local contra os saqueadores, mas não pelo fato do tesouro ser saqueado. Acontece que existe uma lenda de que olha só para você ver como são as coisas, que se um dia aquele tesouro for saqueado, a maldição que há no tesouro é tão grande que ela pode acabar não com a terra, mas também com o universo. Ai, mas olha, eu vou falar a verdade para você, viu? O dia que eu vi essa reportagem e entrevistaram o presidente lá da Índia, daquele local, se eu tivesse condições de entrar em contato com esse presidente, para ele permitir eu ir lá, tirar esse tesouro e dividir a metade dele com ele e a metade comigo, eu iria. Porque isso é mitologia, gente. Isso aí são dogmas, isso é mitologia, isso é palhaçada, isso é crendice. Não existe nada disso. Que existe espíritos ali obedecendo ordens daqueles que foram donos dos tesouros, sim. Mas isso nós dá um jeitinho, nós bate um papo com eles ali, ainda mais que a gente tem evidência, a gente... Ó, senta aqui, vamos fumar um cigarrinho de paia aqui, vamos conversar. Ó, vocês não precisam mais disso aí, mas nós está no corpo físico, nós ainda precisa, vamos acertar as contas aqui. Mas tem cabimento? O governo tem medo, porque tem uma lenda
que diz que se aquele tesouro for roubado, aquela maldição pode acabar não só com a Terra, mas também com o universo. E por isso o governo indiano mantém guardas lá 24 horas para ninguém saquear aquilo lá, porque se saquear aquele tesouro, pode acabar o mundo e também o universo. Tratando a respeito desse assunto aqui também, existe no Vale dos Reis, né, dos faraós, né, Vale dos Reis, Vale dos Faraós, né, mas Vale dos Reis, no Egito, existem lendas de que os faraós deixaram maldições para que os teus tesouros não fossem assim, surrupiar, né, roubados, né? No entanto, você observa que 99% dos tesouros, né, das múmias, principalmente no Vale dos Faraós, Vale dos Reis, já foram saqueados. Só que ninguém sabe o paradeiro desses tesouros e ninguém sabe que época foram saqueados esses tesouros, né? Dessas tumbas. Por que ninguém sabe? Porque, na verdade, os saqueadores foram aqueles mesmos que construíram os sarcófagos para que os egípcios lá, né, os faraós pudessem serem sepultados. Então só eles, como eles construíam, eles sabiam como entrar. E depois de uns 10, 15 anos, eles mesmos iam lá e roubavam. Então tem sarcófagos de 3.500, 4.000, 5.000, 7.000 anos antes de Cristo. Agora, eu não sei o nome dele total, mas tem um egiptólogo, não sei o que lá, Carter, que em 1920 e poucos, ele entrou na tumba, descobriu a tumba de Tutankhamon e entrou. Aí você vai falar assim, Luiz, mas tem a ver com esse assunto que você está tratando? Lógico, é. Perguntas sobre tesouros ocultos. Você vai só entender uma coisa aqui agora. E Carter, ele entrou dentro da tumba de Tutankhamon e tanto ele quanto os teus amigos, todos eles, depois morreram vitimados de uma maldição de Tutankhamon. Essa é a lenda. Só que os cientistas, com o passar dos anos, né, foi modernizando tudo, nas análises, né, que fizeram nos corpos desses egiptólogos que morreram, descobriram que o que mataram eles não foram lá praga, né, maldição, e sim bactérias, vírus, fungos, que há mais de 3.500 anos lá dentro se encontravam. E quando a tumba foi aberta, o oxigênio levou elas a acordar. E naquele pó lá dentro, adentrou-se a narina, os olhos, os poros, essas bactérias, porque são microscópicas, e com o passar dos meses foi matando todos aqueles que estiveram em contato lá com os objetos de Tutankhamon.
A prova é que depois pegaram todos os pertences de Tutancâmon e levaram para o Museu do Cairo, no Egito. Museu do Cairo, no Egito. Você pode pesquisar isso aí, porque está tudo aqui na cabeça do velho. Construíram um museu especificamente para guardar os pertences de Tutancâmon. E lá no museu existem os egiptólogos e eles estão restaurando as obras de Tutancâmon. Até o ano de 2022 eles ainda estavam restaurando as obras de Tutancâmon. Mais de 20, 30 anos restaurando. E o interessante é que nenhum restaurador morreu vitimados pela praga de Tutancâmon. Por que foram só aqueles que descobriu a tumba? Então nós temos que entender a ciência. E o que matou Carter e também os teus amigos egiptólogos, né? Não foi praga nenhuma. E sim bactérias, vírus, fungos e aqueles gases, aquelas coisas todas lá dentro, mais de 3.500 anos lá dentro daquela tumba. Você imagina só o nível de bactéria que não havia lá naquele momento, a hora que eles abriram aquela porta. Por que esses agora no Museu do Cairo não morrem em contato com as peças de Tutancâmon? Olha, a praga devia estar até hoje nas peças de Tutancâmon lá no Egito, no Museu do Cairo. Ué, não é verdade? Então isso é invenção. Isso é invenção. Agora, existem outras questões também que são mantidas por espíritos muito ignorantes. Como por exemplo aqui, ó. Que se deve pensar da crença dos espíritos guardiões de tesouros ocultos? Isso aqui existe, de verdade. Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Então, os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Então, é natural alguns coronéis ainda guardar as 7 chaves, seus pertences, as suas botijas, né? De dinheiro, de ouro. E quando ali as pessoas comparecem, eles botam as pessoas para correr. É lógico, eles ainda não estão desmaterializados, né? Então, esses são seres avarentos que ocultaram seus tesouros, podem, depois da morte, vigiá-los e guardá-los, e o temor em que vivem de que alguém os venha arrebatar constitui um dos seus castigos. Então, esse medo que eles possuem se torna até um castigo a eles. Porque eles foram muito avarentos. Eles foram muito murrinhas, sovinas, pobres de espírito mesmo, materializados. Então foram pessoas assim que tudo que eles amealharam em vidas, eles guardaram, preferiram guardar que doar para uma instituição de caridade, doar para a família, deixar para a família. E esconderam tão bem escondido, morreram, não desfrutaram daquele dinheiro ali em vida fisicamente, mas como onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Você já ouviu falar isso, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Nessa situação, se viram e se veem apegados ali àqueles tesouros, né?
até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra incumbidos de lhes dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Então, existe também os guardas das riquezas naturais. Então, por exemplo, existem muitos monumentos, né? Monumentos históricos, cidades históricas. Então, ali existe guardas espirituais que protegem aqueles locais ali. Se ocorre ali algum tipo de erosão, são erosões causadas pelo próprio tempo. E se a erosão é provocada por seres humanos, infelizes daqueles que provocam ali aqueles tipos de danos. E sabemos que o processo ele é muito complexo devido ao apego material, devido à ignorância. Por isso que nós devemos trabalhar essa questão do apego das coisas materiais. Nós temos que aprender a ser bons administradores, enquanto aqui no corpo físico. Porque depois desta, numa outra, não adianta. Não adianta mais nada. Eu conheço algumas fazendas. Em 2022, eu conheço algumas fazendas que os coronéis ainda estão lá até hoje. Até 2022, eles ainda se encontram lá, protegendo aquilo que foi deles. Você entendeu? De uma certa forma, eles têm lá um certo direito, porque é deles. De certa forma, estão totalmente equivocados, porque aquilo ali está servindo apenas de uma prova para a evolução deles, estão apenas atrasando a evolução deles. Eles estão perdendo, como eles perderam a oportunidade de fazer caridade com aquele dinheiro, eles continuam perdendo a oportunidade de fazer caridade com aquele dinheiro até hoje, né? Com aqueles tesouros, aquelas coisas e tudo mais. E sei que numa condição dessa aí, só o tempo mesmo para remover esses sentimentos no coração dos seres que se encontram nestas condições. Só o tempo. Porque não adianta você chegar lá e com uma meia dúzia de palavras você querer convencê-los de que eles, de certa forma, estão sendo prejudicados em vez de, né? Porque você pode arrumar uma séria complicação na tua vida, porque eles não têm o mesmo nível de compreensão que nós temos. Então, é preciso ficar atento com relação a estas questões, principalmente quando se trata de bens materiais. Tem pessoas que são tão apegadas, mas tão apegadas, que ele não consegue enxergar mais nada na erraticidade depois que deixa o corpo físico. Ele não consegue enxergar mais nada a não ser apenas aqueles bens materiais, aquilo tudo que ele tinha enquanto vivo aqui no corpo físico, né? E aquilo ali lhe serve de quê? Não serve para nada. Porque quanto mais tempo ele demora ali, mais tempo ele se prejudica. Mais tempo ele atrasa. O objetivo, a finalidade é atrasar, né? É isso aí.
Então nós vamos encerrar o vídeo já por outros motivos. Nós vamos encerrar esse vídeo mais cedo, ficando o próximo vídeo para o próximo dia.